Seja bem-vindo ao Código Aberto, seu resumo semanal da lição de jovens. Nós estamos chegando na lição número 10 desse trimestre que teve como título, ou está tendo como título, Adoração. E essa semana nós vamos estudar sobre o altar e a palavra. Eu quero te convidar para vir comigo mais uma vez, porque a lição dessa semana, como sempre, está demais. Muito bem, mais uma lição, estamos juntos, vamos estudar a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina, que nos leva a abrir a Bíblia e conhecer alguns assuntos que vão nos edificar, que vão nos trazer para mais perto do Senhor. Essa semana o título é O Altar e a Palavra, e no sábado nós temos aí uma tirinha especial, de alguém mergulhado na Palavra de Deus. Assim devemos ser, pessoas que amam a Palavra de Deus. Mas você pode colocar suas impressões da tirinha aqui nos comentários também. Vamos para a parte de domingo, porque o nosso estudo é assim, é direto ao ponto. Domingo, o título é Leituras da Porta Vermelha. Veja só, durante a pandemia, a lição de domingo vem trazendo, uma jovem decidiu criar algo novo, gravar uma reflexão espiritual diária e compartilhar nas redes sociais. Com o mundo cheio de medo e sofrimento, ela queria oferecer a esperança da Palavra de Deus. Cada manhã ela acordava cedo e escolhia um versículo e preparava uma reflexão de 3 minutos, chamando a série de Red Door Reads, inspirada na porta vermelha da sua casa. Logo, as pessoas de várias partes do mundo começaram a acompanhar. Muitas enviaram mensagens agradecendo, dizendo que aquelas palavras chegaram exatamente no momento em que elas mais precisavam. Um dos testemunhos que mais a tocou foi de uma mãe que compartilhava as mensagens com a sua filha adolescente, que estava passando por dificuldades emocionais. A mãe disse assim, eu não sei o que é, mas suas mensagens tocam minha filha de uma maneira única, que Deus abençoe a sua vida. A jovem ficou emocionada, reconhecendo que toda a glória era de Deus, que estava usando as suas palavras para alcançar pessoas, para que ela se tornasse um canal de bênção, mesmo com as suas limitações. E embora ela tenha parado de gravar as mensagens, ainda recebe notificações das pessoas que receberam essas mensagens e foram abençoadas por esse projeto. Essa experiência foi fruto do tempo que ela passava com Deus e do tempo que ela passava com a Palavra de Deus. Por isso ela tinha esse desejo de compartilhar com os outros o que Deus estava fazendo na vida dela. A lição dessa semana está refletindo sobre esse papel crucial que a Palavra de Deus desempenha em nossas experiências com o Senhor. Por isso a gente vai avançando e a gente chega então na parte de segunda-feira. O apóstolo Paulo escreve uma carta aos cristãos em Colossos por volta do ano 61 a 62 depois de Cristo, durante a sua primeira prisão em Roma. Ele ainda não havia visitado a cidade, mas soube de uma heresia que estava circulando por lá, que negava a divindade de Cristo. Aí ele decidiu escrever. O tema central é exatamente a superioridade de Cristo sobre toda a criação, incluindo os poderes humanos sobrenaturais. Esse é o tema da carta aos Colossenses. Para Paulo, quem aceita a Cristo compartilha dos benefícios da sua morte, da sua ressurreição e, claro, uma vida nova. Em Cristo nós somos completos. Ele também é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento e, como cristãos, nós somos herdeiros dessas bênçãos prometidas a Israel. Por meio da sua redenção, nós deixamos para trás o velho ego pecaminoso e nos revestimos da obra de Cristo. E aí no capítulo 3 do livro de Colossenses, Paulo nos chama para focar nas coisas lá do alto, não nas coisas da terra, porque a nossa vida agora está oculta com Cristo em Deus. Que legal, Isso significa abandonar os pecados do passado e viver de acordo com o poder do Espírito Santo, praticando virtudes como compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, perdão e, é claro, amor ao próximo como um fundamento, tendo o amor de maneira geral como fundamento. Paulo também enfatiza que a palavra de Deus deve habitar ricamente em nós, significando que devemos meditar nela todos os dias, pois ela é a base da nossa fé. A palavra traz vida, pois é onde encontramos Jesus, a palavra viva, E ele encerra o capítulo nos incentivando a ensinar e aconselhar uns aos outros através de cânticos espirituais com gratidão no coração. Então, a parte de segunda-feira trouxe esse resumão aí do que tem na carta de Paulo aos Colossenses. E aí a parte de terça-feira
tem como título Deixe Marinar. Muitas vezes a verdadeira alegria vem de algo simples, né? Como cozinhar para a família, não sei se você gosta de cozinhar. Assim como um prato precisa de tempo para atingir o sabor perfeito, a nossa jornada espiritual também exige tempo para a gente refletir aquilo que a gente medita nas Escrituras. Paulo nos ensina a deixar a palavra de Deus habitar ricamente em nós, está lá em Colossenses 3,16. E Ellen White fala sobre a importância de meditar na Bíblia, mesmo nos momentos mais tranquilos do dia, né? Meditar na palavra de Deus não é como as práticas orientais que buscam esvaziar a mente. A meditação bíblica é focar totalmente em Deus, refletindo profundamente sobre o que Ele quer nos ensinar. E aí quando Paulo fala sobre a palavra de Deus habitar em nós, ele se refere a uma conexão genuína, onde a gente pensa, pondera e vive de acordo com os ensinos divinos. O nosso tempo com Deus não deve ser apenas uma leitura apressada, mas momentos de meditação onde a palavra de Deus transforma o nosso dia. Então, gente, meditar na palavra nos ajuda a conhecer melhor a Deus, nos ajuda a amá-lo e a viver de uma forma mais próxima do Senhor. Aí eu quero que você pense aí, né? Você tem dedicado tempo para meditar na palavra de Deus? Ou apenas você lê a Bíblia aí rapidamente? Como que a gente pode melhorar esse hábito em nossa vida? Legal, a gente pensar, a lição é para isso também, para a gente se autoconfrontar para buscar mais o Senhor. Quarta-feira, hipertexto. O que vem na sua mente quando eu digo meditação? Pensa aí rapidinho e coloca nos comentários. Vamos fazer uma rede semântica aqui nos comentários. Enquanto você escreve aí nos comentários, eu já vou para a parte de quinta-feira te dar o resumo da parte de quinta-feira para você estar por dentro quando for estudar a lição no próximo sábado. E o título é O Versículo Mais Curto. Certa vez o autor da lição leu uma citação de Ellen White que dizia assim, é impossível esgotar qualquer verdade ou promessa da Bíblia. Um vê a glória sobre um ponto de vista, outro sobre outro. Podemos perceber apenas lampejos. O brilho completo está além da nossa visão. Está lá no livro Educação, página 121. Aí o autor decidiu testar essa ideia, tentando esgotar o significado do versículo mais curto do Novo Testamento, que significa que é Jesus chorou. Ele queria que esse versículo se tornasse parte dele. E ao meditar sobre João 11, que narra a ressurreição de Lázaro, ele refletiu sobre a compaixão de Jesus. Jesus, o Deus do universo, chorava pela morte de alguém que ele podia ressuscitar instantaneamente. O autor pensou também de como Jesus conhecia Lázaro antes do seu nascimento, como ele havia planejado sua vida. A partir disso surgiram outras perguntas. Se Jesus chorou por Lázaro, por quem mais ele teria chorado? E eu? Já fiz Jesus chorar? Olha quantos assuntos saem de um verso só. Esse simples versículo revelou verdades profundas, confirmando a afirmação de Ellen White sobre a profundidade inesgotável da Bíblia. Hoje, muitas pessoas meditam, mas poucos se dedicam a meditar na palavra de Deus. A meditação bíblica pode ser uma experiência transformadora. Para começar, escolha um horário tranquilo e peça a orientação do Espírito Santo. Leia uma passagem inteira e reflita sobre ela. Pergunte a Deus o que Ele quer ensinar a você através daquele texto. E esse tipo de meditação vai transformar o seu estudo bíblico e a sua aplicação na vida diária. Interessante, né? Qual foi a experiência mais marcante que você já teve ao estudar a Bíblia? Como que você pode aprofundar mais esse estudo? E por fim, a gente chega no último dia da nossa lição, parte de sexta-feira, segurança na palavra de Deus. Um resumão para você. A parte de sexta-feira diz o seguinte, de maneira bem direta, que a Bíblia é a nossa proteção contra os falsos ensinos e esses enganos falsos, esses falsos enganos espirituais, e revela a verdade e expõe os erros de Satanás, os enganos de Satanás. Durante tempos de avivamento, nós temos uma luta espiritual para vencer. E apenas as Escrituras podem nos ajudar a discernir a verdade. A verdadeira fé é firmada na palavra de Deus e essa será a nossa única e grande defesa no grande conflito final. Portanto, ame a palavra de Deus, viva pela palavra de Deus e deixe essa palavra te transformar. Que bom que você chegou comigo até o final. Não se esqueça de compartilhar esse link com os jovens da sua classe de jovens. Lembra eles também que toda semana a gente tem aqui no QR Code, esse aqui que fica na parte de sexta-feira, o quiz da Esperança. A Esperança, a nossa assistente virtual da Novo Tempo, preparou um quiz da lição da Escola Sabatina Jovem. Olha que legal. E você
Ao fazer esse quiz e acertar e fazer em menos tempo, você consegue uma pontuação bem legal e pode desafiar os outros jovens da sua classe também. Lembrando que você que gosta de passar a lição, é professor da classe de jovens, eu coloquei aqui na descrição desse vídeo 10 perguntas para você lançar aí na sua classe de jovens, para que o tema fique mais interessante, perguntas que vão estimular a participação de todos. Que Deus te abençoe e eu te vejo na semana que vem. Até lá!